Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de 3 ativos que estão, na minha percepção, baratos e que possam estar oferecendo um bom ponto de entrada para quem não tem eles na carteira ou queira fazer aportes. Por exemplo, eu já fiz um pequeno aporte aqui que eu tinha um dinheirinho ali de lado e comprei mais umas açõezinhas. E vou falar então de 3 ativos, vou explicar para vocês por que eu acho que eles estão baratos. E vamos a isso, sem mais demora. Só para falar, quem acompanha então a carteira, estou com uma rentabilidade, segundo o Status Invest, de 6,55, que é uma boa rentabilidade, está positivo, né? Durante bastante tempo teve negativo. E o Ibovespa 21,35 neste momento, portanto, está explodindo a nossa carteira, em relação à nossa carteira. Está bem mais valorizado que a minha carteira, né? Vamos então ao primeiro ativo que eu acho que está barato. Taesa, eu estou mostrando o ticker TAEE4, que são as ações preferenciais, porque é a que eu invisto, a que eu tenho na carteira. E vou mostrar para vocês, portanto, essa semana eu achei que estava barato, vim aqui, comprei mais 15 açõezinhas no fracionário, mais 15 açõezinhas de Taesa ao preço de R$11,94. Achei que estava barato. E nada está tão barato que não possa ficar mais barato, ela já está custando R$11,70, já baixou em relação... Eu achei que abaixo de R$12 estava barato, ela ainda está mais barata neste momento. E a Taesa, portanto, não vou falar muito, todo mundo conhece, é uma empresa, uma transmissora de energia, tem aquelas grandes torres assim que a gente vê na beira da estrada que transmite energia. É uma empresa que já tem muitos anos no mercado, tem um histórico de pagamento de dividendos muito bom. E segundo, por que eu acho que ela está barata? Eu vim aqui, analisei o dividendo médio dos últimos 5 anos, fiz um yield desejado de 8% e o meu preço teto na ação preferencial, tá, EE4, seria 14,38, ela está custando 11,70. Mas se você quiser um yield superior, por exemplo, 9%, o preço teto seria 12,78, portanto, continua barata. E se quiséssemos um yield de 10%, o preço teto seria 11,50, então tem que esperar cair mais um pouquinho se você quiser ter aquela margem de segurança. Em relação a nada que é garantia de rentabilidade futura, né? Não existe essa garantia, mas fazendo a média do dividendo dos últimos 5 anos, se eu quisesse garantir um yield de 10% com uma margem de segurança, eu teria que esperar o preço cair até R$ 11,50. Mas se você quiser, deixa eu ver, 9,5, por exemplo. Dá para fazer? Dá 9,5 já seria 12,100, portanto estaria barato, 11,70. Já estamos nos aproximando daqueles 10%. É possível que a empresa pague mais do que isso. Isso é só uma média, fazendo uma média dos últimos 5 anos. Mas há anos em que ela paga mais e há anos em que ela paga menos. Portanto, fazendo uma média, o preço teto, olha, de um yield de 9,5, nós estamos abaixo do preço teto. Portanto, transmissora de energia, setor perene, e que se você quiser manter um yield de 9,5%, comprar pensando num yield de 9,5%, nós temos ainda uma pequena margem de segurança, está abaixo do preço teto. Por isso eu acho que a Taesa está barata neste momento, excelente pagadora de dividendos. Segundo ativo que eu acho que está barato, o FF11. Ele é um fundo de fundos, eu tenho na carteira, e como eu acompanho, eu vi que ele ficou relativamente barato, está até abaixo do meu preço médio. O yield dos últimos 12 meses é 12,6%. Portanto, é um fundo de fundos. Ele é um fundo que tem uma carteira de fundos imobiliários e é uma carteira extremamente diversificada. Portanto, tem ali muitas fontes de rendimentos. Por que ele ficou barato? Podemos ver aqui a cotação estava acima dos R$70 e caiu um pouquinho. Porque o último rendimento, o último dividendo foi 60 centavos. Ele diminuiu o dividendo. Deu uma diminuída, ele vinha pagando 70 centavos. E aí esse mês ele diminuiu, o que era de se esperar, eu não esperava uma queda tão grande, mas era de se esperar que ele diminuísse o dividendo, porque vários fundos, inclusive os fundos de papel, estão pagando menos por causa da inflação que tem vindo menor, né? A inflação tem estado bastante controlada, portanto vários fundos estão pagando menos, é normal, como ele tem fundos na carteira que estão pagando menos, que o dividendo diminui em algum momento. Mas ao preço atual, portanto, 60 centavos, até podemos fazer o cálculo, 0,60 dividido, qual é a cotação? 66,45.
dividido por 66,45 daria igual, temos que multiplicar por 100, a uma rentabilidade de 0,9 ao mês. Portanto, ele ainda está pagando 0,9 ao mês, que é a mais acima da média. Portanto, por ser um fundo, eu tenho uma teoria que os fundos de fundos mais pequenos, por serem menos diluídos, eles conseguem entregar um pouco mais de dividendo por cota. É uma teoria minha. Portanto, 0,9 ao mês, não é 1%, mas é 0,9, o que é muito bom. E quando o mercado melhorar e ele voltar a aumentar os dividendos, você vai ter um yield ali mais próximo do 1%. Portanto, é normal, o fundo de fundos ele varia o dividendo conforme o mercado, conforme os fundos que estão lá dentro pagam mais ou pagam menos, ele consegue aumentar ou diminuir o dividendo. Mas a renda do OUFF ela é uma renda bastante... que varia muito pouco e muito pouco dependente, se você analisar a carteira dele, é uma renda pouco dependente de ganho de capital. Portanto, é uma renda bastante recorrente. E aí, se ele aumentar o dividendo nos próximos, vamos supor, até o fim do ano, há uma melhora no mercado, ele consegue aumentar o dividendo, você estaria aí se aproximando do 1% ao mês. Sendo que 0,9 continua sendo muito bom. Se nós formos analisar, por exemplo, o BCFF, que é um fundo de fundos muito mais conhecido, o yield dele é 9,31 e o yield de último mês foi o último rendimento 0,7. Portanto, estamos falando de mais de zero, seria 0,15 mais ou menos ao mês, a mais do que o BCFF, que é um fundo que é bem mais conhecido, bem mais conhecido no mercado de fundos imobiliários, tem muito mais investidores. Tem mais de 335 mil cotistas, portanto, estou oferecendo um fundo de fundos também, é a mesma categoria, só que tem um yield maior e que o rendimento do último mês está ali na volta do 0,9, portanto está pagando bem mais do que o BCFF. Se você não se importa de ter um fundo mais pequeno na carteira, pode ser uma boa oportunidade. Está 0,89 do VP, portanto 11% de desconto em relação ao valor patrimonial, em relação à carteira de fundos dele, ele está sendo vendido com 11% de desconto. Pode ser um fundo interessante. Por isso é que eu acho que está barato. Próximo ativo que eu acho que está barato é um Fiagro, RZAG11. Por quê? Porque tem um yield, olha só, 16%, um yield muito grande, é um fundo de CDI na carteira, teve uma queda aí nos últimos dias, uma quedazinha, e está sendo vendido abaixo do VP, tá? Ele estava mais próximo do VP, agora ele está com 4% de desconto. Tem mais de 2 milhões de liquidez diária, portanto tem uma boa liquidez. Podemos ver o último rendimento foi 1,19% ao mês, foi 11 centavos. 1,19% ao mês é muita coisa. Como a taxa de juros tem tendência, a Selic, o CDI tem tendência a continuar alto, a Selic, né? Isso, a Selic tem tendência a continuar alto ainda durante os próximos anos, aí no médio prazo. Portanto, vamos supor que no fim do ano a Selic esteja 9%. 9% continua sendo um valor muito alto. Portanto, ele vai continuar distribuindo bons dividendos. Talvez não 16%, mas vai estar ali a 13%, 14%. Portanto, continua sendo um valor muito alto e um dividendo muito bom. E neste momento estamos comprando um fundo de papel, porque Fiagro é fundo de papel. Estamos comprando um fundo de papel abaixo do VP, então é como se eu estivesse comprando R$1 por 96 centavos. Estou comprando com ali 4% de desconto em relação ao valor dos papéis no mercado. Já tem mais de 87 mil cotistas, tem uma boa liquidez, já falei, e paga bons dividendos. E também é um fundo de base 10, fácil de comprar. Na verdade, todos que eu falei... Não, o UFF não é base 10. Mas o RZAG é um fundo de base 10, portanto é fácil de comprar, fácil de receber os primeiros dividendos e já reinvestir ali, comprar mais umas cotinhas. Portanto, está barato, na minha opinião. Nada aqui é recomendação, não posso recomendar nenhum ativo, mas na minha opinião está barato, oferecendo uma boa oportunidade para quem não tem ou para quem queira realizar aportes nesse ativo. Olha aí, ele estava ali nos últimos 6 meses, bateu um pico de quase R$10, agora está 9,7, portanto 80 centavos mais barato, o que numa base 10, 80 centavos é um valor muito grande. Portanto é um desconto muito grande em relação ao pico dos últimos 6 meses. Vou ficando por aqui, portanto entreguei 3 ativos que eu acho que estão baratos. Taesa, eu acho que está barato em relação à média dos dividendos dos últimos 5 anos. OUFF, fundo de fundos, que diminuiu um pouco o dividendo, portanto a cotação também baixou, ficou barato.
na minha opinião, principalmente se você investe pensando que daqui a alguns meses o mercado vai melhorar, esse dividendo tem tendência a melhorar, então você vai estar com um yield on cost mais próximo de 1%. Então você está comprando cotas baratas agora para receber um yield maior no futuro. E RZAG Fiagro, que paga muito dividendos, é um fundo CDI e que deu uma baixada, ou seja, descontou um pouco o preço do ativo aí nos últimos meses. A cotação deu uma diminuída, portanto, podendo oferecer aí um bom ponto de entrada para quem não tem ou para quem queira fazer aportes nesse fundo. Muito obrigado por ver esse vídeo. Não esquece de deixar um like, que é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer. E até o próximo vídeo.